o que torna a grande tribulação muito pior? No céu tem uma guerra de Miguel, o arcanjo, contra Satanás. Lá antes? Não, no meio da tribulação. No meio. São 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Certo. Os primeiros 3 anos e meio é um período de relativa paz, de falsa paz. Onde tem um acordo de paz, uma aliança. Israel está no centro disso. E já temos um esboço. A gente pode até depois tocar nesse assunto. Depois temos que entrar nisso. Precisamos entrar nisso, nesse acordo de paz, da acordo de Abraão. Nesses primeiros 3 anos e meio, é um engano para a humanidade. É a implantação do número da besta, exato, de tudo isso. Da marca da besta. A humanidade estará enganada com esse príncipe que Daniel disse que vem desse povo que destruiu Jerusalém no ano 70. Que é? Ele vem do Império Romano antigamente. Isso. Pode ser qualquer nação da Europa, pode ser qualquer, inclusive alguns países do Oriente Médio, como Turquia. Sim, pode ser um desses de aí. origem muçulmana. Fábio Josefo dá uma dica de que as legiões que destruíram Jerusalém não eram de cidadãos romanos. Eram de legiões compostas, dá até o nome das legiões. Fábio Josefo, na História dos Hebreus. Ele dá o nome das legiões, que eram compostas por árabes muçulmanos. Então Daniel está falando que o povo do príncipe que há de vir vai destruir Jerusalém. Só para voltar lá, primeiros 3 anos e meio é um período de falsa paz, de acordo, de sistema da besta. A economia está muito bem atrelada. Mas não é que vai estar muito bem, porque o pau está comendo. O pau está comendo. Porque deu guerra. E tem um solucionador aparecendo. O primeiro selo é o selo branco, é o anticristo, porque ele vem com uma falsa paz. O primeiro selo começa a tribulação? Começa a tribulação, com o surgimento do anticristo. Ele assina Mas o acordo... a gente não vai saber quando surge o anticristo. Não, o acordo, na verdade, a tribulação não começa com o primeiro selo. Começa com a assinatura do acordo. Do acordo de paz, sim. O primeiro selo é o primeiro juízo, vem depois. Depois. Assim, Vamos lá. O primeiro ato de juízo é o primeiro selo, é o levantamento do anticristo. Tá. O segundo é o cavalo vermelho, é guerra. O terceiro, o cavalo negro, é fome e pestes, que vem consequência da guerra, vem isso. Sim. O quarto é o cavalo verde, é o Cloros, Islã. né? É o Islã. No grego é cloros e não é amarelo, entendeu? Não é amarelo, é pálido, né? Amarelo pálido. Cloros, Isso né? não, mas no grego é cloros, é verde. É mesmo? Sim. E se você olhar todas as bandeiras do Islã, é tudo cores, verde. Tá. Então veja, mas por que começa a grande tribulação? Na metade. Porque quando Satanás ele cai para a terra, ele vem furioso. E o anticristo, ele vai romper com Israel. O que vai acontecer? Ele vai entrar, a minha maneira de entender é que na primeira metade o templo vai ser reconstruído. Esse papo é muito legal. Esse E assunto é muito provavelmente a inauguração oficial dele, embora os sacrifícios já existissem, vai acontecer na metade. Só que ele vai entrar no Santos dos Santos. E na hora que ele entrar, a Bíblia diz, Jesus fala, que ele vai repetir o anticristo, o abominável da desolação que Daniel prega. Ele diz, quem lê entenda, ele está se referindo ao Antíoco Epifânio que fez isso no 2º século antes de Cristo, entrou no templo de Jerusalém, sacrificou um porco e botou uma estátua de Zeus no Santos dos Santos. Estourou uma revolta dos macabeus. Macabeus, exato. E ele foi expulso de lá. Jesus usa aquilo que aconteceu no passado e diz que vai acontecer de novo no futuro. Você está entendendo a ordem cronológica? Sim. Eu só queria entender. Que tem um evento aí que simboliza o início da tribulação. O início é a assinatura do acordo. Desse período de 7 anos. O acordo e o mundo vê, então, esse líder surgindo. Na metade, o Satanás luta contra Miguel, cai na terra, mas na terra o anticristo entrou no Santos dos Santos. Então, mas o anticristo é a versão do Cristo do mal? Ele vai ser um líder político. Ele não seria o próprio Satanás, o próprio Lúcifer? Ele vai, espírito, o anticristo nessa hora... Cristo é o próprio Deus. Sim. Não seria uma versão assim, ele cria... Não, você tem razão numa coisa. É um humano, mas vai ser possuído pelo próprio diabo. Isso aí, pelo espírito do anticristo. Isso aí. Quando ele deixa de ser um humano, de ter a vontade dele... Ele tem uma ferida mortal na cabeça e ele vai aparentemente ressuscitar. Não sei se ressuscita ou quase morre, mas o diabo entra ali nele. Sai do céu, entra nele. E na hora que ele entra nele, o povo judeu fala, você não pode entrar aí, você não é sacerdote, você não pode entrar, sumo sacerdote, você não pode entrar no Santos dos Santos. Não tem aquele que ele quem não fosse santo é atingido por um raio? Isso é uma lenda, uma crendice que se uma pessoa não tivesse santificada, morria.
Mas ele vai entrar. Ele vai entrar. Vai entrar. A Bíblia diz em Tessalonicenses que ele vai entrar ostentando como se fosse Deus. Eu vou usar uma conjectura aqui. Tá. Olha, gente, estão dizendo por aí que eu sou... O anticristo. Não, que eu sou o Cristo. Ah, tá. Que eu sou o Messias. E quer saber? Eu sou. Ele vai a Bíblia- dizer que ele é Deus. Ele vai dizer que ele é Deus. Ele vai exigir adoração a ele. Entendeu? E aí, Israel fala, pera lá, eu não... Acabou. Eu não assino embaixo. não Aí aceito viu isso. a besteira que fez. Aí ele se volta contra Israel. E nessa hora começa a grande tribulação. Agora, isso que ele falou sobre a questão dele ser adorado como Deus, ele vai ter um comparsa, que é o falso profeta, aí eu vou deixar o Rafael falar, que é um líder religioso. Ele vai ser um líder político. Que meio que dá o aval Que dá o E não respaldo. só vai dar o aval, como vai forçar que o número da besta seja introduzido nas pessoas e que as pessoas adorem a Vai imagem dele. persuadir as pessoas. Fala um pouco, Vai Rafael, persuadir do- as pessoas a aceitarem esse selo, essa marca. Que Quer se um opõe. refrigerante? Quero. Essa marca. Quer um refrigerante? Tá. Não. O que é? Que é pra passar? Passa lá pra Ó, ele. aqui o celular dele aqui. Ele vai persuadir o mundo a aceitar esse selo. Eu aceito sim, viu? A aceitar essa marca. Tá. A Bíblia diz que quem recebe essa marca não é não é só um símbolo religioso. Ela tem um fator religioso. Mas a Bíblia diz o seguinte: há grandes e pequenos, pobres e ricos, livres e servos. O que a Bíblia está querendo dizer? Tudo. Tudo. Pobres e ricos. Não importa quanto você tem no banco. Você só vai comprar, você só vai vender, você só vai ter vida social se você tiver essa coisa, essa marca. Essa marca, ela nega a Cristo. Por isso que quem receber essa marca vai ser condenado ao lago de fogo. Não tem volta. Não tem volta, não tem perdão. Eita. Não tem Mas perdão. vai ficar claro pra gente isso? Claro. Vai ficar boa claro, pergunta. vai ficar Boa. claro. Ninguém vai pegar a marca da. Ai, gente, Ah, eu não fui- sabia que era a fui marca. enganado, Ai, é. caramba, eu não sabia. Não existe. Ela se opõe a Deus. Linka isso com uma outra fala de Jesus. Jesus diz assim: por amor a mim, vocês serão odiados. Linka isso aí. Conexa aqui o seguinte, ó. O evangelho, a pregação genuína do evangelho vai se tornar o grande discurso de ódio e o problema do mundo. Já está, né? Já está. Por quê? Qual é o problema do mundo hoje? A moralidade judaico-cristã. Céu, inferno, pecado, redenção. O mundo não quer essas amarras. Exato. O mundo Um único quer essa caminho. liberdade. Entendeu? Um único caminho. Não é isso não. Eu sou o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Esse negócio desse cabresto judaico-cristão, o mundo quer se libertar disso. Então as pessoas vão odiar a Deus e vão receber essa marca por uma conveniência ideológica, por uma necessidade, por algo que é da tecnologia, porque vai ser economia, vai ser tecnologia. Não, ele disse que e quem vai não ser tiver para não o vai mundo. comprar ou vender. Ou seja, economia. Na Aí, minha opinião, viu a isso daí CBDC é aí? um chip ou um nanorobô Sim, eu também acredito que nisso. vai permitir que você compre. Olha, eu estava em Israel recentemente, um dos meus discípulos foi visitar um judeu, amigo dele. Esse judeu é convertido. E ele foi lá na loja dele e tal, comprar umas menorás, o cara estava apavorado. Ele falou, veio um americano aqui, escuta essa, Rafael. Quando foi pagar, eu falei, você vai pagar no cartão? Ele falou, sim. Só que ele estendeu a mão assim, ó, Ah, já estava com chip. e botou a mão na maquininha. Como a gente faz hoje com o celular. Sim, com... Ele botou a mão e foi feito Pegou. o pagamento. O chip dele estava aqui, ó. Exatamente na mão direita. Olha aí. Então, 2000 anos atrás, a Bíblia falou isso. Que quem não tiver o chip, não tiver a marca, não vai comprar ou vender. Eu falei uma coisa aqui para você da última vez que eu vim, e eu quero repetir, não sei se o Rafael... Sim. Há uma possibilidade, porque tem duas coisas. É o 666 e a marca. A marca é o processo de perfurar. No grego é haragma, que significa literalmente uma tatuagem, uma perfuração que marca a pele. Obrigado. Obrigado. Mas a questão do 666, na língua hebraica, naquele tempo não tinha os números arábicos. O número 6 era o Vav. Então 666 é Vav, 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 que hoje é transliterado por www. Sim. Então, na minha opinião, a internet é o sistema do 666. Eu concordo Mas a plenamente. marca é a ferida que vai ser feita para introduzir subcutaneamente esse dispositivo, esse device, que vai permitir que você compre e que Mas você eu venda. tô falando com Deus aqui, com vocês ao mesmo tempo, tá? Ô, Tá. Deus, é o seguinte.
E se hoje eu tenho que fazer a compra pelo celular e aí eu só posso fazer compra se for por esse chip que eu... Esse vai ser o grande dilema. E aí? Eu passo fome... Eu vou te dizer uma coisa, entendeu? Essa sua eu vou te pergunta dizer é uma muito coisa. boa. Essa pergunta é maravilhosa e essa pergunta é a melhor de todas. Por quê? Se hoje não existisse mais celular, não existisse mais nenhuma outra maneira a não ser isso, se eu pusesse isso, eu já perderia a salvação? Não. Tá. Porque hoje, esse chip ainda não está linkado Ao fator religioso. ao fator religioso e à adoração. Adoração ao homem, Porque adoração ao quando anticristo. isso acontecer, vai entendi. ser o fulano, o falso profeta, que vai chegar e vai dizer, olha, a partir de agora, vocês, para poderem comprar ou vender, vocês têm que sair fora desse discurso de ódio, desse radicalismo. Vocês vão ter que estar entrando num sistema de uma religião única, sincrética, onde tem um pouco de todas as coisas. E quem representa melhor do que tudo isso é o fulano de tal. Esse discurso meigo dos ursinhos carinhosos. Agora, se vocês não aceitarem, vocês não vão mais comprar nem vender. Nessa hora, quem falar, não, eu vou aceitar, porque é como um download de um sistema. Você pode ter o chip lá e o chip não fazer nada. Mas na hora que isso for colocado, e a Bíblia diz que não só é aqui, mas como é na Mão direita cabeça. ou testa. E na testa são nanos robôs que vão ter interface com o cérebro e que vão interferir na fé das pessoas. Isso não tá longe. Elon Musk tá aí. Tá aí, Neuralink. Ele já está isso não tá testando longe. isso. A DARPA já tá implantando chip na cabeça das pessoas já tem vamos bastante lá. tempo. Vai ter outra opção? Ou essa vai ser a única Vai ser a opção única. Vai de ser compra a e venda? única. Nessa hora vai Grandes ser a e única. pequenos, E aí? pobres e Ou ricos, você livres e foge, servos. Não tem. Ou Foge. você foge, ou você morre. É. Mas quem, por conta disso, escolher a marca da besta, está perdido. Tá perdido. Tá condenado. Porque se opõe a Cristo, você tá Mas vai ficar automaticamente... bem claro. Bem claro. Ah, Bem tá. claro. Bem claro. Ele vai dizer, olha, você tem que adorar a imagem da besta. Mas a gente tá falando aqui, várias pessoas estão alertando. Não vai ser muito difícil enganar as pessoas? Porque tá todo mundo esperando o aparecimento de um Não, mas anticristo. você está falando de um grupo de pessoas que tem fé. Mas Exatamente. muita Falando de gente- cristão. Não, mas grande... Mas, ó, por exemplo, o Paquito. Meu ele não amigo, acredita em o nada. Henrique Cristo tá aí com um monte de seguidor. O Henrique Cristo tá aí com um monte de seguidor. Os outros dois desapareceram desde quando Jesus Não, veio. mas Falou sobre vamos dar o falsos exemplo cristos. do Paquito. surgiram. O Paquito não acredita em nada, certo? Ele não acredita em nada. Quando acontecer, ele vai aparece lembrar. o anticristo, tal, Ele tal, vai tal. falar, pô, eu e o aquele Lene... pastor maluco falou isso. Não, mas ele não vai acreditar mesmo assim. Não, pode ser você, pode Não, ser que... muitos A semente da acontecerem, palavra vão vai crer. ficar. O Paquito, você vai acreditar se aparecer um carinha fazendo as mesmas coisas que eles estão falando aqui? Eu e o Lene vão falar, Paquito... Isso vai dar ruim. Vai dar ruim, chegou a hora. Você vai, sinceramente, você vai acreditar na gente ou não? Ah, eu vou, né? Sério? Ah, mas aí vai ficar muito na cara também, né? Então, é isso que eu falo. E eu acho que as pessoas vão acreditar porque vai estar muito na cara. Ou vai ser sutil. Olha, a gente vive numa bolha, né? É. Que nem política. As pessoas que têm um certo viés acreditam Fica que fechado ali, aquilo lá é o mundo. Não. É porque todo mundo vai falar, olha lá, cara, ele... segundo a profecia, isso e isso, e ele tá fazendo A exatamente a, mesma grande coisa. Mas maioria hoje- do mundo nunca ouviu falar disso. É. Mas vai se falar sobre isso muito quando Muito. tiver acontecendo as coisas. Imagine que hoje, quando a gente cita determinados textos bíblicos, falam que a gente está citando coisa da época do bronze. Sim. Imagine daqui a alguns anos que a sociedade completamente Black Mirror, transformada, te avaliando pelo teu crédito social Não, que e já a própria está sendo testado. Bíblia diz o quê? Porque não creram na verdade, crerão na mentira. Na mentira. É o espírito de engano que será derramado. Agora, não tenha dúvida que uma pessoa que ouve a verdade, mesmo que ela não creia, eu reconheço que isso é uma coisa de maluco, que parece para maluco, você tem que ter uma fé anterior. Eu creio na Bíblia, em tudo que a Bíblia diz. Então, está escrito, eu fui estudar para descobrir o que era. Só que uma pessoa como o Paquito, que está aqui ouvindo, que está entendendo, quando ele perceber que isso aconteceu, primeiro, que quando sumir, seja no começo ou no meio. É, isso a gente Ou não no final. falou. Não, isso a gente Sobre pode a falar respeito, depois. Vertentes diferentes de A gente interpretação. pode, mas eu sempre digo, olha, eu creio que é antes, mas eu tenho que me preparar para que se for depois. Exato, Se essa é a acontecesse visão. o arrebatamento agora nesse podcast, o que seria visualmente? Como seria isso? Visualmente ninguém vai ver nada. Não só vai abrir e piscar desaparecer de as olhos. pessoas. Desapareceria. Não, a galera tá assistindo em casa, de repente você desaparece. E você também. Então, espero que sim.
Espero que só fique o Paquito aqui, né? Eu já acredito que é depois dos 7 anos. Eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que é Ele crê depois que a dos igreja 7 anos. passa pelos Passa 7 pela anos. tribulação. Na Na minha sua concepção, visão, a igreja passa pela tribulação. Lamartine, como que é? Não, A na igreja é minha, na, arrebatada minha, na minha concepção, tanto porque nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, a palavra igreja aparece muitas vezes. A partir do 4, quando eu te falei que ele tem uma visão no céu, uma janela aberta e uma voz como de trombeta dizendo sobe para cá, eu entendo ali o arrebatamento. Por quê? A voz de trombeta, e Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, que é 16 em diante, que é a som da voz da trombeta do arcanjo, tá? A partir do capítulo 4, some a palavra igreja, não aparece mais. Ela só vai aparecer depois do Armagedon, quando vem todo mundo com Jesus. Um segundo aspecto é, Jesus fala para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Ali tem algumas palavras gregas que são muito importantes. Primeiro, guardar da hora, não é guardar na hora. A preposição grega para da hora é ex, que é de dentro para fora. É a palavra para exit, que é saída. É a palavra para êxodo. É o mesmo prefixo. Sair. Então ali no grego é eu te tirarei da hora da tribulação. E isso está em Apocalipse 3:10. A igreja verdadeira dos últimos dias, que na minha opinião é Filadélfia, ela não vai passar por essa tribulação. Porque Deus vai tirar. Agora, ele diz que a razão da tribulação é para provar os moradores da terra. A palavra moradores, no grego ali, fala de pessoas que têm as suas raízes profundas na terra. Tem palavras no grego que falam de morar, mas é tipo pernoitar, você dormir no hotel. Ali é literalmente botar raízes profundas. Então, na minha opinião, a igreja que creu em Jesus, e um outro aspecto também é que as 70 semanas que foram destinadas, que o anjo falou para Daniel, ele fala, 70 semanas são destinadas para o teu povo, Daniel, e para a tua cidade. O teu povo é Israel. E a tua cidade é Jerusalém, que é o centro da tribulação. A última semana, ela virá para provar os ímpios, mas virá para fazer com que Israel se converta. Essa é a minha maneira de entender. Quem vai se converter no meio da tribulação, e vai ter uma grande multidão de gente que vai se converter, gente que ouviu tipo antes, Paquito. tipo assim, e outros que vão receber a pregação dos 144 mil das 2 testemunhas, esses vão morrer. Então, na tua visão, acontece os primeiros 3 anos e meio. Não, a minha visão é antes. Tirada antes. Tira antes da tribulação. Antes, não passa, eu te guardarei da hora da grande tribulação. Não passa nenhum perrengue. E o que sustenta a tua visão que a igreja vai da vai primeira para a passar, segunda? A igreja será arrebatada na última trombeta, no final dos 7 anos. Tá. O ponto de partida aqui, que eu acredito o seguinte, esse tema, apesar de... A gente está levando o modo mais saudável, mas divide muita gente. Não, eu tenho maior admiração pelo Rafael. Você falou, quem que eu convido? Eu chamei ele. Exatamente. E eu sou pós, ele é pré. Entendi. Mas o pessoal briga e rivaliza mesmo. Fica um refutando o outro. E a gente não tem esse princípio. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, com a base dos seus seguidores, da galera aqui, é despertá-los para que entendam o amor de Deus o tempo inteiro, fazendo com que eles acreditem no sacrifício da cruz e recebam o amor de Cristo. E sejam privados de sofrimento desnecessário, porque Deus não quer que eles sofram. É por isso que está escrito o Apocalipse, para as pessoas entenderem o que vai acontecer, estarem apercebidos, atentos sobre o que vai acontecer. Então, meu princípio não é refutar um pré-tribulacionista. Não é o tempo se eu saio antes ou se eu saio depois da grande tribulação. É como eu me preparo para me encontrar com Cristo. Que é indiferente se é antes ou depois. É o grande acontecimento. Não, e tem um detalhe também, embora eu seja pré, eu sei em favor dele. Eu sempre digo o seguinte, se eu tiver certo e ele tiver errado... Tá tudo certo, porque ele vai subir antes. Mas se eu tiver errado e ele tiver certo, quem não se preparar, tá ferrado. Se lascou. Exato. Se lascou. Se lascou, entendeu? Porque tem que se preparar. Então, a primeira coisa a falar é exatamente sobre isso. Bom, eu acredito o seguinte. Eu acredito que
os primeiros chamados pais da igreja, os primeiros escritores da igreja, sempre defenderam a visão, não sei se o pastor Lamartine concorda, do pós-tribulacionismo, que a igreja passaria pela tribulação. Paulo escrevendo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é bem interessante quando ele fala, alertando a igreja de Tessalonicenses, que estava muito confusa. Era uma igreja que estava vivendo uma confusão. Aliás, de as duas ordem. cartas é por causa disso. A igreja estava muito confusa quanto ao arrebatamento, ao fim dos tempos. Alguns acreditavam até que já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Olha que interessante. Porque Vou ler tinha cartas como se fosse dele dizendo, não, já foram arrebatados. Olha, eu vou ler para a galera como aqui. assim? Nós não subimos. A galera depois em casa lê esse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Do versículo 1 em diante, assim, ó. Carta de Paulo, tá? O título que eu estou usando uma King James de 1611, uma Bíblia. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Essa é a minha versão da King James de 1611. Então, o que essa versão está dizendo? A vinda de Cristo será precedida com a manifestação do anticristo. Então, já está me dando uma orientação que primeiro o anticristo se manifesta e depois Cristo volta. Então, já depois me tira... eu vou explicar isso. Eu sei. Entende? Por isso Cristo, a galera se refuta. Volta arrebatamento. Não, é que existem dois eventos diferentes. Uma coisa é arrebatamento, outra coisa é vinda de O Cristo. pré-tribulacionista, ele acredita na vinda de Cristo em dois eventos. Entendi. O pós-tribulacionista, ele não acredita que é um evento só. que todo olho verá. Como o livro de Apocalipse, capítulo 6, diz, os montes serão aplainados. Não vai ser um evento secreto, será um único evento. Eles acreditam e todo olho verá. Sim, exatamente. Aí, olha só para explicar a galera a confusão da igreja de Tessalônica. Assim, ó, ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, o arrebatamento, ele continua, olha aqui, ó. Que não vos movais facilmente da vossa mente, ou seja, não sejam enganados, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, mestres ensinando a eles doutrinas erradas, quer por espírito, nem por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Entendi. Estavam ensinando para aquela igreja que Paulo está fortalecendo através das suas cartas, etc., que Cristo já tinha vindo. Não, que estava a minha vindo. versão diz, procedesse nós supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Eles acreditavam que já tinha vindo. Tinha vindo o dia do Senhor. Aí o versículo 3 diz assim, ó, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, o dia da volta do Senhor, não virá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia que já está acontecendo. Já está acontecendo. Que é esse esfriamento. Não só o esfriamento, mas é deturpação. Abandono. Apostasia é a palavra para divórcio. Temos aqui um especialista em grego. Para divórcio. Quer dizer, as pessoas vão se romper com a doutrina cristã. Quem já casou. Quem já casou. Vão divorciar da doutrina cristã. Paulo fala assim, ó, olhem para o sinal para dentro. Olhem para dentro primeiro quando quiserem saber sobre o dia da vinda do Senhor. Olhem para dentro, olhem para a igreja. Olhem o sinal dentro da igreja, olhem o sistema religioso. Então vai ter muito engano, muita deturpação. Olha o que está acontecendo, cara. Hoje dá tudo, tá uma bagunça generalizada. Aí Paulo dá mais uma dica aqui, ele fala o seguinte no versículo 3: não vos engane de maneira alguma, porque primeiro vem a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade. Que é o anticristo. Que é o anticristo, que é este enganador que a Bíblia se refere. Qual o principal de tudo? Eu volto ao ponto inicial dessa explicação. Estar preparado para. Pega a fala do pastor Lamartine. Eu oro, sério mesmo, eu oro pra estar errado. Tipo assim, ó. Eu preferia ir... Subi, acabou, glória a Deus, aleluia. Fica aí o anticristo, o sistema da besta e vocês que Mas agora... você percebe uma coisa que... Porque toda essa se a gente não for antes, sabe o que corre o risco? Vai pra ele de novo. Da gente entrevistar o anticristo aqui no programa. Verdade. Que a gente não sabe, velho. É verdade. Se a gente for antes, você é o beleza. melhor. Se a gente traz o cara aqui e ele usa o programa Exato. Para divulgar. pra divulgar o trampo dele... Difundir a ideologia dele. Mano... E olha que ele vai ser convincente. Nossa, ele pode levar pessoas para a montanha. Só queria fazer um adendo aqui, que o Rafael tá com uma versão da Bíblia King James de 1611,
Que é o livro de Eli, né? Do livro do Sim, filme do exato. Ah, é? Denzel Você lembra aquele Washington? filme Livro de Eli? Lembro. Que era em Braille, né? Conta a história do mundo pós-apocalíptico. Entendi. Né? Só colocar essa parte, então, que eu prefiro que seja antes da tribulação, porque senão, ô, Lene, a gente, na hora de marcar os convidados, ele pode entrar aqui no meio e a gente nem perceber. Exatamente. O cara todo sorridente, Já pensou se já não passou? fala bem. Olha aqui, eu já trouxe inclusive um chipzinho pra te. Ó, quem aí Em não vez tem... de pagar, é da Apple. Ô, Olha legal, aqui, ó, o negócio. Mas na verdade, nessa época, para acessar a internet, você vai precisar de um código alfanumérico. É mesmo? A Você já internet não vai vai ser acessar se controlada. você já não tiver Esquece antes. liberdade. E se Ah, o anticristo, ele entra como um estagiário dentro de uma empresa, Você matou a Olha charada. que legal. crescendo, Olha que legal. vai ganhando moral, com um bigodinho. cara, você tá falando algo bíblico. Você tá sendo... Ah, o bigodinho. Sorrisinho. Não, é o Olha o sorrisinho dele, ó. Pô, aspirante anticristo, aí, Tô aí brincando, foi tô forte. brincando, Paquito Mas você não. falou algo, Daniel fala que ele é o pequeno chifre, ele começa de modo Eu despretensioso. também acho que não seria um cara que já é grande. Não, né? ele... Mas eu tenho uma outra interpretação Sim. do pequeno chifre. Sim. Porque O que é chifres. Porque fala. Onde para? Onde... Daniel. Então, Daniel mas qual que é o fala trecho? fala que o anticristo, entre chifre na Bíblia, sempre significa poder, autoridade. É. Então são nações. Ele é um pequeno chifre. Isso pode significar uma nação de história curta. Como, por exemplo... São 10 nações, se é ele uma cúpula de 10 nações. Se ele surgisse, por exemplo, dos Estados Unidos. Que é um país novo. Uma história de 500 anos. Brasil. É verdade, Brasil. claro. Não, É uma Brasil não vai cúpula ter de 10 competência nações. pra isso. É. A gente não consegue. Nem pra A isso. gente não consegue fazer um anticristo, cara. Acho que nem pra isso. O cara já tô sai brincando. avacalhado. né? Calma, porque hoje Não, em mas- dia a guerra tá não, tão a gente tá grande. brincando, pode Não, ser. O Brasil, como sendo isento, ele é muito mais. Na verdade, assim, esse homem, ele será aclamado pelo mundo, ele vai ser o cabeça dessa coalizão de nações. 10 nações, né? Dessas nações que podem ser 10 etnias, Sim, sim. não necessariamente 10 10 nações, nações, porque a palavra simplesmente- nação é etnos no grego. Etnos de etnias. Tem Então, umas 10 maiores etnias que a gente tem. isso É. pode ser mais do que 10 nações, serem 10 etnias. Por exemplo, os anglo-saxões, Tá. Estados Unidos Sim. é uma etnia só, lá na raiz. Entendi. Né? Os germânicos, né? Ou seja, você pegar os nórdicos, são É. etnias diferentes. Especula mais sobre nações porque ele derruba 3, né? Ele se destaca. Mas ali se levanta um pequeno que derruba 3 e ele se torna o cabeça de todos. Isso são 1000 conjecturas. Mas o que embora o Por isso que a argumento geopolítica é tão importante para entender essa Embora formação o desse argumento bloco do aí. Rafael seja muito interessante, Do pós. quando você do vai estudar, por que são 7 anos? Lá Daniel 9. Tá. Por que a gente sabe que ele vem do Império Romano que vai ser reconstruído? Que parte é Europa, parte vem do Oriente Médio. Porque está tudo lá. Agora, lá a profecia diz que essas 70 semanas, elas são destinadas para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Povo judeu. Então a tribulação é para o povo judeu, porque eles não creram de uma maneira Na vinda pela de graça, eles vão crer quando eles estiverem perseguidos. E no livro de Zacarias diz que eles vão olhar para o céu, vão ver um sinal do céu e vão ver as marcas nas mãos, e eles vão falar: que é isso? Quem é você com essas marcas nas mãos? E ele vai responder: essas são as marcas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eles vão se converter quando eles virem Jesus no céu descendo. Você entendeu? E quando Agora, que- e quando que existe uma diferença. Isso é o final da grande tribulação, o Armagedon. Depois de 7 anos. Depois de 7 anos. Depois de 7 anos. Mas isso eu diferencio do arrebatamento. Porque a palavra parousia, ela tanto serve para uma coisa quanto para outra. Porque parousia significa presença. Jesus vai aparecer. Agora veja, a Bíblia diz que no arrebatamento a igreja sobe. No Armagedon, que é a segunda vinda, a igreja desce. Na primeira, Jesus fala, lá em João capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas, se assim não for, eu não vou teria dito. Eu vou preparar os lugares para que onde eu estiver, vós estejais também. No arrebatamento, a igreja vai para as mansões celestiais. Ela vai para o céu.
Agora, na segunda vinda, que é no final, lá no Armagedon, a igreja desce Com Cristo e pisa no Monte das Oliveiras, que vai ser aplanado e vai ser o juízo das nações, lá no Vale de Josafá, lá em Israel. Então, são dois eventos diferentes. A segunda vinda é todo o olho verá. O outro, num piscar de olhos, a igreja vai desaparecer. Entende? Essa é a minha opinião, mas eu reconheço aqui que não só o Rafael, que é um grande conhecedor, tem muita gente boa que sim, pensa como sim. ele. Tem muita gente boa. Também, e tem muita gente boa do lado de cá. Claro, então, o que, que eu penso? O que nós temos, nós dois, que somos amigos, tem um respeitador? uma terceira via que ainda... No meio. Não, e que já aconteceu. Isso são os preteristas. São preteristas. Os preteristas acham que o Nero era o anticristo sim. e tal. Mas por que isso não faz sentido? Porque o Nero nunca marcou ninguém. Sim. O Nero nunca perseguiu o mundo inteiro. Foi uma perseguição local. Não regional, faz sentido. não faz sentido. E depois é o seguinte, depois que o anticristo vem, ele é derrotado por Cristo e Cristo vai governar o mundo. Sim. Pô, estamos nesse momento? E tem até os amilenistas e os pós-milenistas que exato. dizem assim, não, a igreja está governando no céu. Eu falo, mas pera lá, parece que o diabo está preso? Exatamente. Não parece? Imagina se você estiver preso quando for solto. E os argumentos para que seja no meio da tribulação, quais são? Então, existem aqueles que acreditam que é nesse período Eu vou te se explicar. iniciar a grande tribulação. Não, eles acreditam Sim. pelo seguinte, porque nesse texto que fala de Apocalipse 12, que o diabo desce, Sim. tem uma mulher que está montada a mulher está montada num dragão. Um dragão, isso, exato. E ela vai dar à luz a um filho, e esse filho vai reinar as nações. O que eles dizem? Eles dizem, e isso acontece bem no meio da tribulação mesmo. Esse é o Eles dizem tribulacionista. que a mulher é, na verdade, a igreja. Eu acho um pouco mais complicado de entender. A igreja que está governando, que está sobre o dragão, que é o diabo, ela tem autoridade sobre o dragão. Eu falo, mas pera lá, a mulher gerou o menino que vai governar o mundo. A igreja não gerou Jesus, quem gerou Jesus foi Israel. Exato. Então não pode ser a igreja. Ali é, de fato, Israel. Então, na verdade, ali, quando Israel começa... Quem que é a mulher nessa visão? A mulher é Israel. Ela gerou um menino que vai governar o mundo com vara de ferro. Quem que é? Jesus. Isso. E aí o dragão começa a perseguir a mulher para devorá-la. Então, os midi-tribulacionistas dizem que ali a igreja vai ser perseguida. Mas não faz sentido, porque a igreja não gerou Cristo. A igreja vem de Cristo. Quem gerou Cristo foi Israel. Então, eu tenho muito mais respeito pela interpretação pós-tribulacionista... E eu pelo pré? ...do que qualquer outra. Mais possível. Porque a gente só difere nessa questão do tempo, mas nós queremos exatamente igual no mesma resto. coisa. Sim. Tem uma coisa que eu queria que você perguntasse, que eu acho que é interessante para todo mundo, e eu vou te dar a dica da pergunta. O pastor Lamartine falou dessa cúpula de 10 nações. Nós começamos falando dos sinais. Nós começamos começamos aqui falando no programa que é quais são os sinais? O que está acontecendo no mundo hoje? Guerra do Vietnã. Você precisa me perguntar, existe algum sinal desse acordo de paz em Israel? Existe. Eu queria entender o que é esse acordo, mas antes eu vou pedir para o Paquito colocar uma enquete aí no nosso chat para perguntar se o pessoal acredita mais no pré-tribulacionista ou no pós. Fechou. Entendeu? Legal. Ver a galera aí. O que o pessoal tá falando no chat? Estão acompanhando? Estão com dúvida? Pra gente dar uma... Também, às vezes a gente tá indo muito rápido aí. Vamos lá. Tem várias perguntas já aqui. Mas vai já. falando aí pra ver se tem a ver com o que a gente falou. Se a gente responde agora ou depois. Vamos lá. Ó, uma delas é o seguinte, ó, aqui o Arthur Braga, ele falou assim, ó, eu sou cientista político nos Estados Unidos e já fiz vídeos com o Rafael. Meu irmão. Ele sempre com muita isenção. Parabéns pela conversa, trabalho com mídias tradicionais nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui é completamente fora do normal. Aí talvez... Arthur Braga é um cara sensacional, cientista político. Aí tem a do Jambão Nunes. Ele mandou duas que meio que se completam. Ele fala assim, ó, o apocalipse está próximo? Tomara que sim. E que não demore muito. Acho que ele está a favor tá esperando o apocalipse acontecer. Aí ele fala na segunda pergunta dele aqui: a cada dia que passa, o apocalipse deixa de ser um medo e se torna uma esperança.
Não Que sei o quer benção. dizer Ó, com- que legal, hein? Que legal, boa, Legal, boa colocação. é. Aí tem o Barros aqui, ele fala dos muçulmanos, né? Os muçulmanos esperam em seu livro o Mahdi. Mahdi. Mahdi é esse líder. É o último imã. É o último imã que vai impor a Sharia, que é a imposição da lei islâmica para o mundo. O Sheik falou isso. E antes dele vem o Issa, que é que eles dizem que é o Jesus muçulmano. Que não é o nosso Jesus. Não é o nosso. Eles dizem que é o profeta Porque e tal. o Issa não morreu na cruz, Exato. entendeu? Tem família. Ele foi levado É. para os céus e quando ele voltar, ele vai implantar a chamada jihad, que é a guerra santa, em que as nações que não se renderem vão morrer por decapitação, exatamente como a Bíblia fala no Exato, Apocalipse. no Apocalipse. E o Issa vai dizer: eu nunca morri na cruz e eu não sou filho de Deus, porque no Islã Deus não tem filhos. É claro. E Jesus não morreu. Então, se algum muçulmano disser para você: não, nós cremos em Jesus, não é o mesmo. Porque o Cristo que nós cremos, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Até o Sheik que veio aqui, ele fala que eles acreditam em Cristo como um profeta, mas não que ele não morreu, né? E não Ele morreu foi, e não ele é foi filho de levado Deus. antes para os Isso, céus. né? exatamente. Exato. Mas vamos então para a próxima etapa ou você quer tem mais alguma coisa? Deixa eu só dar uma geral aqui Tá, pra ver manda. se não tem mais alguma. Dá uma geral, eu vou ao banheiro fazer um xixizão e já manda a pergunta para ele se voltar. Ó, tem uma pergunta do Diego aqui que é interessante. Ele fala aqui o seguinte, ó: se uma pessoa que não aceitou a Cristo, mas se recusou à marca e morreu por isso, essa pessoa será salva? Não. Não. Jesus deixa claro na sua palavra: quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem não crê em mim já está condenado. Porque uma pessoa, ela só será salva se os seus pecados forem perdoados. A Bíblia diz que um pecado tira o homem da presença de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Então, sem Jesus não há salvação. A Bíblia diz que não há um outro nome, nem dado nos entre os céus, na homens. terra, Exato. que importa que os homens sejam salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, agora, a colocação dele é sensacional, mas eu duvido que alguém resistirá ao engano do anticristo se não tiver a convicção de que Jesus é o Salvador. Exato. Não vai resistir. Sem o Espírito Santo não resiste. Já vai ser difícil. O próprio Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos suportariam, né? Aí tem uma pergunta da Ana Cláudia que é pro Rafael, que ela fala aqui o seguinte: ela tá pedindo para você falar sobre a agenda de 2030. Ah, boa, hein? Boa. Boa, Vilela. Aí, ó. É bom falar agora ou deixa mais para frente? O que vocês acham? Eu acho bom falar eu acho agora. ótimo falar agora. Que agenda 2030? Olha, a Agenda 30, a gente tem que ter até um pouco de cautela, porque o cerco está se fechando quanto à imposição dessa visão da Agenda 30, que é uma agenda da ONU. É a tem que tomar agenda cuidado pra da não diversidade. Exatamente, são onde podem tolir vocês. Essa é a realidade, tá? A Agenda 30 da ONU não é uma agenda que versa somente a sustentabilidade. Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, gases poluentes, mudar a matriz energética, etc. Está em linha com o grande reset. O reset, The Great Reset, ele atua na vertente financeira econômica, basicamente, né? São 17 pontos. 17 pontos. E a ONU já vem há um tempo trabalhando a reformulação para uma sociedade mais sustentável. Tá? Nisso é uma mudança drástica da sociedade, desde o padrão de consumo e toca no geral, até o modo como você usa o seu carro, aí tem os carros elétricos, etc. Só que essa agenda da ONU é também uma imposição ideológica. Quando a gente pega lá os quadrantes, a ONU liberou um painel em que ela mostra ali todas as áreas que ela vai tocar para construir esse mundo mais sustentável. E você vê que é uma imposição ideológica para transformar a sociedade como nós conhecemos. Então, veja, toda essa ideia que nós temos hoje, do discurso de ódio, etc., que você... Todas essas agendas identitárias que estão hoje, isso tudo vem da ONU. Eu fico um pouquinho pisando em ovos, porque no meu canal eu tenho que sempre falar, eu tenho que sempre falar em código, né? Sempre falar em código, porque senão o algoritmo me pega, é muito complicado. Então, traz consigo esse pacote. E esse pacote da sustentabilidade. Então, não versa somente sobre meio ambiente.
as calotas polares vão desaparecer. Não é somente isso, é uma transformação também ideológica da sociedade, do papel do homem, do papel da família, da ação do cidadão nesse mundo resetado, nesse mundo transformado. Entende? Isso que ele está falando é muito importante, porque se você perguntar, você é a favor de melhorar o ambiente, não poluir? Poxa, claro. Quem pode ser contra uma coisa dessa? Impossível. Nós temos que preservar. Deus, quando deu a Adão a ordem de quê? De cultivar o jardim. Então a gente não pode poluir, a gente tem que lutar contra essas coisas. Exato. Mas o que você percebe, Vilela, eu estive no Congresso, eu fui deputado, 2 mandatos. Muitos projetos identitários vêm da ONU. Vêm da ONU. E todos esses projetos, eles são mandados para o mundo inteiro. Então, o que está acontecendo? Eles estão furando a barreira. Se a gente olhar lá para trás, né, da visão, né, da revolução cultural, do marxismo cultural, de Gramsci, depois da escola de Frankfurt, Gramsci, ele percebeu, quando ele foi na União Soviética e percebeu, né, o que o Stalin, o que o Lenin tinham feito. Estavam fazendo ali? Estavam fazendo, o que ele fez? Ele falou, olha, a guerra que vai tornar o mundo melhor não é a guerra de proletários e burgueses. Essa guerra a gente já perdeu. Essa guerra Exato. não tem sentido. Depois da Revolução Industrial, A o guerra que proletário nós quer vamos ser travar burguês, é a guerra pela hegemonia ideológica. E nós temos que destruir o que impede esse avanço. E o que impede é a ideologia judaico-cristã. Então, ele e os da escola de Frankfurt, que nos anos 30 fugiram da Alemanha e foram para os Estados Unidos e para as universidades, eles começaram as mudanças ideológicas que mudaram a cultura também. A cultura do mundo. Começou nos Estados Unidos e foi para o mundo. Então, como consequência disso, você vai para o Japão, você vai para a Austrália, você vai para a Alemanha, você vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, é o mesmo discurso. Isso não é aleatório, isso é resultado de uma agenda de hegemonia. Por isso que você hoje vê todas as universidades. Um camarada que tem um viés mais conservador, ele não encontra um professor para defender, para ajudá-lo, para ser orientador na tese dele. Você não vai ver uma pessoa de direita sendo professor universitário nos jornais, nas televisões. É só gente progressista. Por quê? Porque esta é uma agenda propositiva que começou com a visão da escola de Frankfurt, do marxismo cultural, da guerra cultural, e isso é irrevogável, não volta mais. Agora, enquanto isso, nós que somos conservadores, sobretudo cremos na visão judaico-cristã, a gente está lutando. E nós temos vitórias pontuais e o povo está sendo salvo. Por que nós... Olha, eu vou te dizer uma coisa assim... Pastor, a tua visão apocalíptica é pessimista? Não. Porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, ela será vencedora. E ela será vencedora até o fim. Agora, nós sabemos que ele está preparando o mundo e o mundo vai rejeitar. A Bíblia diz que quando as 2 testemunhas morrerem em praça pública, o mundo vai celebrar, trocar presente. Por quê? Porque as pessoas não querem gente pregando a mensagem de Cristo. As pessoas não querem ouvir um discurso de Deus fez isso, ou isso, ou aquilo. Não. As pessoas querem, tudo vale, todo tipo de amor vale a pena, entendeu? Tudo que eles querem é tirar a visão judaico-cristã do mundo. E nós estamos caminhando para responder esse viés aí da Agenda 2030 para o politicamente incorreto. E o politicamente incorreto no futuro será uma visão religiosa radical. As pessoas não poderão ser radicais. Eu tenho que aceitar o que você crê e as pessoas vão ter que crer num Deus sincretista. Então vai ter um pouco de budismo, um pouco de muçulmano, um pouco de judaísmo, de cristianismo. Mas a gente tem duas Todas as coisas, matizes. pastor. Uma coisa é você aceitar as outras religiões, que eu acho ok, tá certo, Ok. né? Não posso discriminar uma Tem pessoa. que respeitar. E a outra coisa Respeitar. que você está falando é você ser obrigado a seguir outra religião? Não, as pessoas não poderão adorar de uma outra maneira que não seja aquela. Então, é isso. Vai caminhar para isso? Vai caminhar para isso. Vai ter uma religião única. Mas a agenda hoje não segundo vocês estão falando, exatamente o contrário, que é de pode tudo, adorem, cada um tem sua religião. Menos uma religião que fale que só tem um caminho.
Ah, entendi. Quando você não disser, pode seguir uma Só religião... tem 3 se religiões. você que disser só apresentam- tem Jesus que é o caminho, o Esse cara não vai fazer. pode. Hoje você nos Estados Unidos você não pode dizer Merry Christmas. Por quê? Porque você pode ofender o judeu, o muçulmano, você tem que dizer Happy Holidays. Entendi. Boas festas. Não, isso é parte dessa agenda que a gente está falando, a Agenda 30. Entende? Eles estão tirando cada vez mais tudo que era, vamos dizer, base da cultura americana, que fez dos Estados Unidos a maior nação do mundo, eles estão querendo destruir. Então, isso é uma coisa que está caminhando para o mundo. Olha, hoje em dia, essa coisa de linguagem neutra, etc. isso tudo é para dizer o seguinte, olha, tudo que é, a Bíblia diz, Deus fez homem, mulher, tudo acabou, não pode mais. Sim. O futuro será assim. Olha, pense também nas cortes de justiça, no sistema de justiça, porque eles não agem só na narrativa, num viés ideológico. Aqui, na cuspição, na falácia. Não. As leis estão sendo formuladas para isso, para justamente dar respaldo. Olha, se a gente tem publicação, está no site da Suprema Corte do Brasil. A Suprema Corte do Brasil está integralmente comprometida com a Agenda 30 da ONU. Então, quer dizer, o que vem de cima para baixo toca todas as outras cortes de justiça. Só que tem um detalhe. Essa agenda da sustentabilidade, ou essa narrativa da sustentabilidade, é uma grande hipocrisia. Se vocês pensarem aqui, quais são hoje os grandes nomes do meio ambiente, os defensores da Amazônia no mundo? Você vai estar aí de DiCaprio logo de cara, você vai falar de algumas personalidades no Brasil. E os caras são os maiores hipócritas. Se você olhar, por exemplo... Não, o cara, no jatinho dele, ele queima mais... Cara, tonelada. Vamos parar de palhaçada, né, meus amigos? Se a gente desse uma desse uma conferida no evento que teve de Glasgow, foi a última reunião do clima, o cardápio dos caras ali regrada com proteína animal. Então, quer dizer, para eles comerem a vaca não solta pum e não arrota, não libera então metano, é só para mim? É só pra gente aqui? Então, quer dizer, a gente tem que comer soja, se entupir de isoflavona. E eles lá podem comer a proteína animal deles bonitinho, um filezinho lindo. Então, essa narrativa é exatamente para impor uma ideia e nisso você empurrar a sociedade para essa transformação. Só que pensa o seguinte... Então a relação da Agenda 2030 com o Apocalipse é total? Não, é real, porque tá ligado à nova ordem mundial. É a nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é você terminar... é você terminar com toda a ordem política, econômica, ideológica, espiritual... Núcleo familiar... Núcleo familiar e começar algo novo. Os New Agers, os da nova era, eles diziam, vamos terminar com a era de peixes e vamos entrar na era de aquários. Exato. Os que são da área ideológica, filosófica, chamam isso de pós-modernismo ou de época pós-cristianismo, entendeu? Que é o quê? O Nietzsche, ele morreu no ano de 1900. Ele disse, olha, o século XX vai ser o século mais sangrento porque Deus está morto e nós o matamos. Ele teve a genialidade para perceber que quando você tira da equação um Deus supremo que tem o certo e o errado, o bom e o mal, você deixa o mundo à mercê de indivíduos que fazem o que querem por si mesmos. E esse tipo de coisa é tudo uma agenda vindo de todos os lados para destruir a visão judaico-cristã. E aí o que acontece? Eles vão implantar, em nome de uma sustentabilidade, em nome de você viver em paz com o seu semelhante, uma mensagem em todos os sentidos em que cada um pode ser aceito e deve crer num Deus que não fira os outros. E aí nós vamos ser proibidos de falar que Jesus é o único caminho. Porque isso vai ser uma linguagem absolutamente preconceituosa. Ofensiva. Etc. É o futuro, entendeu? Eu creio que nós não vamos estar aqui mais. Ele crê que vamos. De qualquer forma, nós temos que nos preparar. Porque agora, ele falou uma coisa muito importante no começo, que eu acho que é muito interessante a gente ressaltar. Por que Jesus falou de todos esses sinais? Primeiro, para que nós que somos dele soubéssemos e nos preparássemos. Está chegando a hora. Olha lá, os sinais que estão acontecendo. Agora, Vilela, não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais, porque quem subir no muro, o muro tem um lado. E o muro é o lado das trevas. As pessoas, elas vão ter que escolher um lado.
Eu, por exemplo, não tenho usado de forma alguma as minhas mídias para falar de política, porque Deus falou comigo, fale de Cristo. Não discuta política, certo, errado, direita, esquerda, eu não entro nessa. O meu chamado é falar de Jesus, porque para mim é Jesus que é a resposta para o mundo. Agora, se você perguntar, você se posiciona nas questões das lutas ideológicas? Com certeza. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos eles vão chamar o certo de errado e o errado de certo. Então nós temos que lutar por essas coisas. Agora, preparar as pessoas, porque ninguém sabe o dia e a hora, mas os sinais estão aí. Exato. Quem tiver ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja... Quando a gente parou, vocês iam começar a falar sobre os sinais. Que bom que você voltou nisso aí. E aí? Da conjuntura lá de... Existe um acordo? Existe hoje uma sinalização? Sim, existe. 2020, o Donald Trump, inclusive o Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump, né, casado com a Ivanka, o Jared Kushner, que algumas pessoas nutrem uma expectativa dele ser um possível candidato a esse anticristo, a esse líder, porque ele é um judeu cabalista, né, que converteu a esposa ao cabalismo também, ao judaísmo. As pessoas nutrem essa expectativa. Eu não nutro essa expectativa, pois ela também não, né? Somos Aliás, uníssonos. não tem nenhum perfil. Não tem nenhum perfil. As pessoas ficam iludidas O perfil nisso. do anticristo é bocudo, misógino. Sim. Entendeu? Um cara blasfemo. Ele é um cara Recatado. não faz tipo. Aí o Jared Kushner, junto com uma equipe já de judeu, Friedman, etc., que já trabalham com Israel, com diplomacia e etc., formaram uma equipe, e o Jared Kushner, eu citei ele porque ele está lançando um livro agora, citando os detalhes do acordo de paz. O Donald Trump visando a paz, e o livro do Jared Kushner, que saiu uma prévia, fala sobre isso, a paz para palestinos e israelenses. Eles costuraram um acordo entre Israel e os árabes, que eles chamaram Acordo de Abraão. São os descendentes de Abraão. Abraão teve um primeiro filho, porque sua esposa não poderia gerar, Sara não poderia gerar, era estéril, mas havia uma promessa de Deus sobre Abraão e Sara, sobre o casal, que eles serão pais de multidões, etc. Mas teve um primeiro filho, né? E desse primeiro filho vieram Ismael, né? Filho de Agar com Abraão, né? Que foi expulsa de casa, junto com Ismael e Agar saíram, Agar é egípcia, etc. Deram origem aos árabes, né? Então eles são primos, eles estão ligados, né? No decorrer da história sempre brigaram, mas são primos. O Donald Trump, junto com essa equipe de judeus e também de norte-americanos, criaram uma cúpula de socorro econômico, cooperação econômica, estratégia de diplomacia, de troca, de política, e para estabelecer uma paz com Israel e os países árabes. Eles chamaram de Acordo de Paz de Abraão. Da família Abraão. Da família abraâmica. Tem lá em Abu Dhabi, tem um lugar onde eles estão construindo Isso aí. Os 3 monumentos do Crislã, entendeu? Uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. E uma sinagoga. Já está lá, está sendo levantado já. Sim. O que acontece? A visão desse Acordo de Abraão, que foi estabelecido em 2020, lá em setembro de 2020... foi assinado ali no jardim, né, dali da Casa Branca, foi assinado o acordo do Donald Trump, simbolizando os Estados Unidos, que é o intermediador, o articulador desse acordo, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão. Depois veio Marrocos e outros países estão entrando aí. O Biden agora sinalizou, na necessidade de criar uma mini-OTAN, ele está trazendo a Arábia Saudita, que é um regime muito escuso. Um parêntese aqui. Tudo que acontece no mundo espiritual tem um paralelo no mundo físico. Por que hoje esses países que fazem parte da Liga Árabe e historicamente são inimigos de Israel estão dispostos a isso? Porque hoje a maior ameaça que tem no Oriente Médio se chama Irã. Persas. E os iranianos são xiitas. E a Arábia Saudita é sunita. Os iranianos odeiam mais os sauditas do que eles odeiam os judeus. Então, a Arábia Saudita, que historicamente sempre teve aliança com os Estados Unidos, agora se dispôs a intermediar, embora eles ainda não entraram, mas já são eles que estão por detrás. Sim. Então, os Emirados Árabes entraram, entendeu? Hoje você já tem avião de Israel para Dubai, de Dubai para Israel, entendeu?
Então, para Bahrein, todos esses, para Sudão, como é que você podia imaginar? Marrocos. Por quê? Porque eles estão preocupados com o Irã, que está crescendo, inclusive está muito pertinho. Eles nunca falaram, mas agora já falaram. Nós estamos a 2 segundos de ter uma bomba atômica. Por isso que eu estou falando. Sabe o gato subiu do telhado? Tá tudo quanto é gato, tá subindo no telhado. Então, humanamente falando, é por isso que esse acordo está sendo alinhavado. Mas espiritualmente falando, nós sabemos que esse acordo que vai literalmente selar o início da grande tribulação. Mas um detalhe. Mas não é só ele, né? São outros sinais. Não, então, aí que é legal, não é só É ele. o Templo de Salomão, não é? Não. O Templo de Salomão só vai ser reconstruído na grande tribulação. Ah, é? É. Tá. O detalhe desse acordo é o seguinte: as pessoas falavam assim, o Laranjão, o Donald Trump, falou assim, por que quer se eleger? Mas claro, qualquer político faz qualquer coisa para se eleger. Claro. Ele está pensando na manutenção do mandato, né? na visão política ideológica, é óbvio. Mas esse acordo foi de uma envergadura tão grande porque colocou Israel em uma evidência escatológica que em nenhum momento nós tínhamos. Colocou Israel numa posição de destaque, porque os Estados Unidos sempre utilizaram Israel na sua geopolítica portuária. É muito importante ali. Nos não estreitos... só por isso, porque ele não tinha ninguém como um aliado que pudesse ter uma resistência contra as nações árabes. Essa ordem antiga do Oriente Médio. A posição geográfica de Israel é essencial. Por quê? Porque a Arábia claro. Saudita, embora tenha muitos acordos comerciais, na hora do pau, do vamos ver, eles vão ficar do lado dos árabes. Claro, como sempre fizeram. Israel é a única nação democrática no Oriente Médio. Então, por isso, os americanos protegem Israel, mas têm em Israel o principal aliado para segurar, sabe, aquele ambiente que é uma bomba pronta para estourar. Uma bomba relógio. E o interessante é que esse acordo de paz veio lá a priori com Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos, mas... Tem umas 3 semanas, o Biden anunciou uma espécie de criação de uma mini-OTAN, como se fosse uma mini-OTAN. Coisa que ele está tentando fazer aqui com o Brasil, que ele precisa. Sabe que o Brasil aqui é uma ilha, isolado por comunistas, o regime socialista, etc. Isso que você falou também, eu queria fazer uma observação. Não pensem os progressistas que o Biden vai ficar do lado esquerdo aqui. Não, ele não vai. Ele não pode. Claro Ele não pode. Ele não pode. Porque o Brasil é o único que segura a esquerda. Os Estados Unidos, mesmo o Biden, fala que ele é de esquerda nada. Ele, obviamente, ele é democrata, na questão dos costumes, ele é progressista, mas eles são capitalistas. Mas é claro, os negócios dele e do filho. Entendeu? E o Brasil é um país China. continental, se o Brasil vira pro outro lado... Que é isso? Olha aí que o Brasil está cercado, a China está comprando tudo, pô. A China comprou geração de energia da América Latina, cara. É isso. Olha, que nos dá alguma esperança por um tempo, entendeu? Então. Porque eles vão, se tiver que entrar aqui para impedir, eles entram. Aí volta lá o Oriente Médio, você veja, o Biden, nessa tentativa de conter ali China, Irã e etc., se aproximou retomou a negociação desse acordo de paz que criou uma cúpula mundial com socorro financeiro para tentar voltar à ideia dois estados. A solução de dois estados. Reconhecimento da Palestina como um estado, uma nação soberana, independente, etc. Aí tem uma questão de territorial, não é só histórica e emocional, é territorial. Porque Jerusalém, como é que é o reconhecimento disso? Mas o detalhe aqui é importante. O Biden ele criou uma cúpula. E essa cúpula tem exatamente 10 países. O Biden criou uma cúpula, tem 10 países. Eu não estou falando que é o acordo de onde vem o anticristo. Eu estou falando que é muito semelhante ao que a Bíblia nos orienta de como o anticristo surge. Então, os Estados Unidos, na necessidade de fazer a manutenção da geopolítica no Oriente Médio, de destacar a velha ordem que era influenciada naquele jogo ali do Catar, com o Irã, com a Turquia, que odeia Israel. A Turquia odeia Israel. Mas ali ainda está uma coxa de detalhe. Ainda está uma coxa de detalhe. A Turquia faz parte da OTAN. Sim. Então ela faz parte da OTAN, mas ela está ligada à Rússia. Exatamente. Ela está de que lado? Né? A Arábia Saudita, ela precisa dos americanos para segurar o Irã, porém ela também... Né? Agora, recentemente, teve uma reunião no Egito, entendeu? Que o Putin foi lá, e o Putin foi lá para juntar as nações árabes da Liga Árabe a favor dele. No entanto, o Egito é
a nação que, juntamente com Israel, está vendendo gás, O gás pra para a Europa. Então, Exato. você vê, ainda as coisas não se definiram, mas está caminhando. Está pra caminhando. E a própria China está ajudando a reconstruir o Egito. Agora, um detalhe aqui, um detalhe que é muito importante. Esse acordo de paz não é um acordo qualquer. Esse acordo de paz, ele vai ter que permitir que Israel construa o terceiro templo no Monte Moriá. E nenhum desses acordos tocou nesse assunto ainda. Por quê? Porque é um barril de pólvora. Claro, ainda não, o terreno está pronto para isso ainda. Entendeu? Não está pronto, mas eles estão evoluindo. Cada hora ganham mais um pouco. Outra questão, ele falou de questões territoriais. Existem os territórios chamados de territórios ocupados, que ficam naquela região perto de Jerusalém, né? O West Bank, né? Que é no inglês, e também na região da Samaria. Judéia e Samaria. Judéia né? e Samaria. Ali. Esses terrenos têm muitos mais árabes palestinos do que israelenses, mas está na mão de Israel. Então, nesse acordo, Israel vai ter que abrir mão desses terrenos, vai ter que reconhecer a Palestina como um país. A Palestina vai ter que reconhecer Israel como um país. Eles vão dividir Jerusalém. A Jerusalém oriental vai ficar na mão dos palestinos, dos árabes, e a ocidental vai ficar com Israel. E além disso, o Monte Moriá vai permitir... Aqsa, onde está aquele domo da rocha? De um lado tem a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela de cúpula cinza escura, e do outro lado, a parte norte, tem o domo da rocha, que é uma cúpula de ouro mesmo. Tá. Aonde que vai ficar o templo? O templo não vai ter que derrubar nenhuma das duas estruturas. Ele vai ficar à direita. Concordo plenamente. Ele não está embaixo nos escombros? Não, porque isso é um erro de entendimento. Há aqueles teólogos e até mesmo arqueólogos que sabem que existe uma porta. Você vai em janeiro, você vai ver a porta chamada Dourada. Tá. Ela está fechada. Ezequiel diz que o Messias ia entrar por ela, e quando ele saísse, a porta seria fechada até que ele voltasse. Agora, detalhe, quando Suleimã Magnífico entrou lá em 1517, ele ouviu dizer que o Messias ia passar por lá, ele fechou a porta. Ele fechou. Então, sem querer, ele estava cumprindo a profecia. E botou um cemitério árabe lá, porque jamais um rabino judeu, ia pisar em terra exato. de morto. Ele cumpriu a palavra. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias... Lá que você fala é onde? Lá em Jerusalém. No muro oriental tem uma porta que você vê claramente, ela está fechada. Mas lá era a porta por onde só o sumo sacerdote entrava. Não é onde vai ser construído então o templo. Não, eu vou chegar lá. Isso é só para você entender. Tá. Por quê? Porque o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no Yom Kippur por aquela porta. No dia em que Jesus veio no Domingo de Ramos, que ele desceu o Monte das Oliveiras, ele entrou naquela porta, montado no jumentinho, como Zacarias falava. Aclamando, né? E Zacarias, que escreveu 500 anos antes, disse que o Messias entraria e depois que ele entrasse e saísse, seria fechada e nunca mais ela seria aberta até que ele voltasse. No ano de 1967, o rei Hussein da Jordânia, ele queria fazer dali um complexo hoteleiro bem naquela região. Só que, para se cumprir as escrituras, a guerra estourou, os judeus tomaram aquele monte e não ficou, continuou fechado. Tá. Agora, nós sabemos que o terceiro templo vai ser reconstruído, por quê? Porque quando o anticristo romper a aliança que ele fez, diz que ele vai cessar os sacrifícios. Sim. Ora, para o sacrifício existir, o templo tem que templo. existir. Então, mas só para entender, vai ser o terceiro templo porque o primeiro foi... O de Salomão. Tá. E aí, quando que ele é derrubado? Foi destruído por Nabucodonosor no ano 586. Exato. Segundo. O segundo foi de Zorobabel e de Esdras. Entendeu? Que foi quando o povo retornou do exílio, a partir do ano 535. Foi destruído... Ele não foi destruído, ele permaneceu, ele era um templo simples. E quando veio Herodes, por volta do ano 40 a.C., ele ampliou e fez aquilo uma das 7 maravilhas do mundo. Foi destruído no ano 70. Só que no ano 70, o general Tito entrou e destruiu tudo, porque tinha havido uma grande revolta dos zelotes a partir do ano 66, e ele destruiu tudo, como Jesus profetizou no sermão de Mateus 24. Conforme Daniel profetizou em Daniel 9. Agora, Daniel disse que quando houver a tribulação,
os sacrifícios vão ser feitos de novo. E para ter sacrifício Tem que ter o templo. Claro. Hoje, pra você ter uma ideia, já existem judeus de famílias sacerdotais, eles têm o nome em Cohen. Cohen, tem muitos judeus aqui no Brasil que sim, são sim. Cohen. São chamados os Koanims. Eles são de família sacerdotal. Eles já estão fazendo os sacrifícios, treinando. Em Jerusalém Porque já é uma coisa muito Se preparando. específica, tem que saber claro, fazer exatamente. Claro, o ritual é É? muito bem estabelecido no Antigo Testamento. Inclusive, Deus deu toda a diretriz para Moisés. O Instituto no do Torá? Templo está Sim, tudo tá na Torá, tá na Torá. O Instituto do Templo em Jerusalém já tem todos os utensílios. Já tem a menorá. Já tem as vestes As sacerdotais, vestes já tem sacerdotais. os garfos para tirar a brasa. Mas tem pra tudo isso já. Pra toda precisa ritualística. da Arca da Aliança. Só falta a arca. Então. Alguns dizem Que é um que ela mistério aí. já É. sabe onde ele está. É? Eu ouvi falar que é na Etiópia. Papo Não, isso? aquele templo na Etiópia é uma grande especulação. Tem até material da History Channel sobre isso, mas é especulação. Não sei. Bom, pode ser que até construam outra. tá. Mas o fato é que quando esse acordo for feito, ele tem que ter 7 anos. Eu sempre digo, gente, você quer saber quando o acordo é o de verdade? Vai ter Bíblia é que clara. permitir que se construa o templo e vai ter que ser de 7 anos. Exato. Aí quando você falar, pô, é o cara que está liderando esse acordo, é o cara, é o bicho. É ele. Eu creio que quando a gente olhar e perceber que nós vamos ver ele, entendeu? Ele vai ser revelado para nós. A igreja vai ser retirada. Entendi. O Rafael crê diferente, Crê diferente. e eu Ok. espero que eu esteja certo. Não, eu espero que esteja errado. Eu quero Mas estar errado. eu tenho que ser honesto e tenho que dizer que o outro lado tem pontos muito interessantes e fortes. Então, o que eu digo para o meu povo? Se prepare. Porque Deus vai dar graça para nós se tivermos que passar por isso. Agora, se o camarada é aquele crente que só quer viver, só quer bênção, que só quer grana, isso, o camarada desse vai se entregar porque não vai aguentar nada, entendeu? Então, você entendeu a mecânica? Entendi. Mas em relação ao templo, por que ele é uma coisa impossível de se imaginar hoje em dia e vai ser possível algum dia? Por causa da localização? Aquilo é um barril de pólvora. Olha, Imagina, o judeu ele tá conseguindo agora, por muita articulação política, por muita Mas a pressão terra de não é- parlamentares. Não, mas Não é dele, ele ó. não pode chegar lá e vou construir. Não, olha só, foi a primeira vez na história que esse governo caiu de Israel, essa coalizão governamental de Israel, foi a primeira vez na história que os árabes participaram. Muçulmanos participando, já terem deputados, etc., são muçulmanos. 20, 30% da porque população o de Israel é de Netanyahu muçulmanos. era muito de direita. É, conservador, de E ele direita. tem alguns partidos lá que são de extrema direita que falam o seguinte: vamos explodir essas. Exato. essas Vamos radicais, construir entendeu? nosso tempo, etc. Mas essa coalizão agora, que ela ruiu, ela caiu, justamente porque não conseguiu fazer a manutenção. Esse Yair Lapid, ele é muito mais aberto para uma possibilidade Centro-esquerda. desse acordo que vai dividir Isso Jerusalém. aí, isso aí, Por isso que exato. está caminhando para isso. Agora, Exato. só para responder a sua pergunta, que é muito boa, por que eles não podem? Antes, Israel nasceu como nação em 1948, no dia 14 de maio, quando o Davi Ben-Gurion estabeleceu a independência do Estado de Israel, que tinha, em dezembro de 47, aprovado uma resolução da ONU, inclusive com o nosso... Com o voto do Oswaldo nosso Aranha, apoio e tal, mas ninguém Oswaldo quis Aranha. impor. Ninguém quis impor. O Ben-Gurion falou: ninguém vai fazer, eu vou declarar aqui. Ele declarou. No dia seguinte começou a guerra da independência, que durou 1 ano e meio. Israel venceu contra tudo e contra todos. Mas Jerusalém estava na mão da Jordânia. Jordânia, autoridade da Jordânia. A autoridade da Jordânia. É o que chama Waqfa. Quando chegou na Guerra dos 6 Dias, Deus deu a vitória para Israel. Israel desceu, os paraquedistas desceram, entraram na cidade velha tocando chofar e tomaram o Monte Moriá. Só que no dia seguinte eles perceberam o seguinte: se nós não entregarmos de volta esse muro aqui, esse monte aqui, vai dar guerra mundial. É claro. Então Israel Todos os muçulmanos fez um do mundo. acordo com a autoridade muçulmana dizendo o seguinte: olha, nós vamos entregar para vocês, mas com uma ressalva. Vocês não podem ter arma aqui dentro. Tá. Quem tem arma aqui é o exército israelense. Polícia de Israel que faz a manutenção. Só que faz da a segurança. manutenção. Só que lá você entra, são os muçulmanos que mandam. Esse é o status quo. Pra você ter uma ideia, no ano 2000, Ariel Sharon, que era o antigo primeiro-ministro, ele entrou só de ter visitado aquele monte,
Foi um pega pra Estourou capar. a intifada. É, a Foram intifada, 5 foi uma anos de intifada. guerra por causa Sim. disso aí. Só para te explicar como aquilo é importante. E sensível, o né? mundo não vai permitir. Por quê? Entendi. Porque ali, consideradamente pelos muçulmanos, é o terceiro lugar mais sagrado. É Meca, Medina e Jerusalém. Agora, detalhe, Jerusalém não aparece no Corão. Não aparece. Não existe. Não aparece. Só que existe lá que o Mohammed, o Maomé, ele um dia, numa certa noite, ele viajou até uma mesquita chamada de El-Aqsa, que significa a mais longínqua. É a única coisa que fala. Aí, os muçulmanos, depois que Israel voltou para lá, começaram a dizer que a mesquita de Al-Aqsa era aquela mesquita que está no monte do templo. Ou seja, Ou seja, esse lugar é nosso rolo também, total vocês não ali. podem entrar. Só alguém que esteja de fato empoderado por Satanás, que é o anticristo, Pra conseguir que vai articular que isso. vai que conseguir parece esse uma coisa acordo. impossível, Não, né? peraí. Humanamente falando. Peraí. Perfeito. Humanamente falando é impossível. Mas em nenhum momento da história, desde o estabelecimento do Estado de Israel, nós vimos judeus orando no Monte do Templo. E judeus estão orando de modo ainda meio contido, a polícia fica ali de olho. Eles entram, mas assim, sem nenhum sinal. Entendi. Tiram o kippá, Exato. eles não Oram. podem ter nada, eles entram e estão entrando. Os parlamentares Eu vou lá estão todo fazendo ano. força com essa Eu, se coalizão. for lá, eu posso entrar? Pode. Pode. As pessoas podem se visitar. o teu grupo for entrar, você vai poder. Não Eu pode sempre ter levo atividade meu grupo. religiosa além da muçulmana, islâmica. Esse é o status quo. E a polícia israelense garante a segurança. Mas essa pressão, essa articulação governamental em Israel já está se permitindo que judeus acessem e de modo muito sutil façam orações. Tem judeus recitando ali a Torá e etc. Perceba o seguinte, o que comecei falando nesse momento agora do livro do Jared Kushner. O livro do Jared Kushner diz o seguinte: o Benjamin Netanyahu, Bibi, ele queria anexar, estabelecer aquela região dos colonos lá da Judéia e Samaria, que é uma região muito sensível, e dá um pega pra capar. O Donald Trump falou o seguinte, o Jared Kushner falou isso no livro dele, vai sair ainda o livro, foi só uma prévia. Donald Trump, se você fizer isso, eu não vou defender Israel diante da opinião pública. Ou seja, ele está falando o seguinte, eu vou queimar você na opinião pública, vai ficar muito feio. Ele obrigou o Netanyahu a regredir no plano da colonização daquelas áreas de Judéia e Samaria para diminuir a tensão entre os palestinos e, ao mesmo tempo, ele ofereceria, através dos acordos de Abraão, um socorro econômico para melhorar a vida dos palestinos, que é um caos. E detalhe, isso que ele está falando é muito importante, porque a ONU não aceita outra solução que não seja a solução de dois estados. E outra, e eles ainda dizem mais, retornando os territórios, As linhas, né? as linhas de antes da Guerra dos 6 Dias, para 1948. Ou seja, Israel vai ter que abrir mão de muito território. Para que isso aconteça, Israel tem que ter um governo mais à esquerda, já tem. Isso aí. Os Estados Unidos têm que ter um presidente mais à esquerda, mais em consonância com a ONU, e é o que está acontecendo. Por isso que eu estou dizendo, é aquela coisa, eles vão devagarzinho, o gato está subindo no telhado, o gato caiu do telhado, daqui a pouco o gato morreu. É isso aí. Entendeu? Isso tudo está caminhando. Agora, paralelamente, essa guerra no mundo caminhando, eu creio que primeiro vai acontecer uma guerra mundial, que na minha opinião é a guerra de Gog e Magog. Entendeu? Essa É guerra o Armagedon ou não? Não. É a guerra São de coisas Gog e diferentes. Magog, que está lá em Ezequiel 38. Essa guerra vai causar um caos no mundo, que é o pano de fundo necessário para se fazer um acordo de paz. Magog são esses povos que se aliam. Nós estamos falando de Turquia, os persas Irã. estarão inclusos aí, né? Estamos falando de Eles são Rússia. citados pelo nome. Pelo nome. Tá? Pelo é? São nome os descendentes de Jafé. Entendeu? Exatamente. Eu tenho uma pregação que eu dou todos os nomes. Fiz um estudo extenso da etimologia e tudo. Ou seja, quando você vê esses caras, são todos esses que estão hoje Sim. aliados. Rússia, China, Turquia, Irã. Índia também, não? Não. Índia não. Não, Índia está do outro lado. Tá do outro lado. A Índia está com os Estados Unidos. Tá. É. Então, agora, você vê que coisa interessante. A Pérsia foi a nação que permitiu que o povo de Israel que estava no exílio voltasse. Sim. Então, quando Ezequiel profetizou, ele falou de uma coisa que na época era
um oxímoron, né? Um paradoxo, uma contradição. Por quê? Porque os persas é que libertaram o povo. E falaram, pode voltar, nós te damos dinheiro, te damos cartas. E aí Ezequiel escreve que no futuro os persas estariam ligados a Gog e Magog para invadir Israel. Então você vê como Deus é tremendo. Deus Em um conhece... período de paz, um período de relativa paz. De né? relativa paz. Então, quando você olha toda essa galera que está envolvida em conflito de China com Taiwan, Rússia com o eixo Ucrânia, de Magog se alinhando. Irã, é tudo o eixo de Magog, entendeu? Então, na minha opinião, vai acontecer essa guerra mundial que vai ter consequências mundiais, Gog e Magog, que vai tentar invadir Israel e Deus vai intervir. No final disso é que vai haver um acordo de paz. E nesse acordo de paz, Israel vai estar, sabe, muito fragilizado, embora vai ter uma vitória acachapante da parte de Deus. O povo vai estar falando, nós precisamos de paz. Então, cada um cede um pouco. Israel, cede um pouco. Olha, você vai ganhar o direito de construir o seu templo. Pensa, lá em Abu Dhabi já as 3 religiões juntas. Por que não? Os muçulmanos adoram na sexta. Os judeus no sábado, os cristãos no domingo. Mas é claro, ninguém atrapalha ninguém. Ninguém atrapalha ninguém.